sinal que Jesus realizou. É o sinal aquele que diz assim: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Isto é tudo que a comunidade tem. Quando a comunidade reúne tudo o que tem, todos podem comer e sobra. Nós que vivemos de reuniões de grupos, de movimentos, de atividades paroquiais, nós sabemos que isso funciona. Vai ter reunião de tal grupo, cada um traz um pratinho. Já viu sobrar ou faltar alguma coisa? Sempre sobra, e aí a gente ainda leva para uma instituição, leva para alguém que está precisando. Esse é o sinal que nós aprendemos com o Senhor, e esse é o sinal que nós cristãos precisamos dar um testemunho mais forte na sociedade em que estamos. E esse é o sinal que hoje, que marca o início deste serviço ministerial do Padre Joãozinho, do Padre Anderson Godoy, aqui nesta comunidade. Aprender a reunir tudo que a comunidade tem, os diferentes carismas, os diferentes dons, e assim multiplicados, ser uma igreja que possa ofertar a toda essa sociedade de São João da Boa Vista o verdadeiro pão, um pão saboroso, o pão da esperança, o pão de uma espiritualidade fundamentada nessa palavra. Vou recordar aqui dessa palavra alguns pequenos detalhes, mas que nos ajudam a perceber por onde Jesus vai nos ajudar depois a nos posicionarmos. Dessa primeira leitura, ela nos ajuda, a fazer a ligação com o Evangelho. Mas queria recordar o seguinte: vocês se recordam o motivo para que Deus intervisse naquela sociedade, descesse e propusesse um caminho de liberdade? Foi porque Deus viu a opressão do seu povo, o sofrimento do seu povo. E ao ver esse sofrimento, então Deus desce a essa realidade. Aí no caminho de conquistar a liberdade, no caminho depois, de chegar a conquistar a terra prometida, esse povo começa a reclamar do projeto de Deus e do representante Moisés. E aqui tem um detalhe assim, que muitas vezes quando a gente quer passar uma ideia, quando a gente quer fazer o lobby de um posicionamento, a gente começa a enfeitar as coisas. Eles são capazes de dizer assim que na escravidão eles estavam comendo carnes e comendo pão à vontade. Já viu o escravo assim nessa situação? Existe escravidão com comida à vontade, carne à vontade, pão à vontade? Então, para forçar um pouco e até deturpar o projeto de Deus, não. Olha, seria melhor morrer escravo comendo carne e comendo pão, pois estavam morrendo justamente por falta, dessas condições de vida. Esse povo que vai atrás de Jesus também começa a forçar um pouco a barra dele. Primeiro chama Jesus de Rabi. Eles estão projetando em Jesus um esquema mental que não funciona. Jesus não é Rabi naquele esquema judaico, daquele modelo tão estabelecido que Jesus rompe. Aquele povo reconhece em Jesus e querendo fazer dele rei. E aí Jesus dá uma resposta muito objetiva, muito direta. Pois é, vocês estão atrás de mim não porque entenderam o sinal, não porque assumiram o sinal na vida de vocês. E nós já sabemos, o sinal é a partilha. Ao chamar essa atenção dos discípulos que somavam nessa mentalidade do povo, então Jesus chama a essa comunidade, a esse povo, a dar um passo adiante. E aí a segunda leitura nos ajuda também a reforçar. Vamos pensar um pouco além, vamos avançar no nosso nível de consciência, vamos ter uma abertura de espírito, onde tem um Deus que faz novas todas as coisas. Não vamos ficar olhando demais no retrovisor, porque a gente perde o horizonte da manifestação de Deus. Buscar o alimento que não perece. Jesus é tão sensível às necessidades do ser humano que deu o pão para aquele povo faminto comer. Então Jesus não está diminuindo aquela ação de uma fome necessária, de uma fome que precisa ser saciada, que é a fome física, material.
sem o saciar desta fome, as outras a gente não consegue avançar. Mas aí Jesus diz assim: então percebam, se vocês vieram atrás de mim por causa daquele pão, vejam as outras fomes que vocês também precisam saciar. Ontem eu recordei Adélia Prado, uma poetisa mineira lá de Divinópolis. Ela tem uma frase interpretando esse evangelho de São João no capítulo 6 que diz assim: eu não quero pão, eu quero fome. O poeta sempre nos provoca a pensar além das palavras, né? O que ela quer dizer? Ela quer traduzir o que Jesus está falando com esse povo. Então, vejam e valorize as outras fomes que faz com que vocês busquem outros caminhos. Acredito que quando o Joãozinho era jovem, eu também, o Anderson era criança ainda, tinha um conjunto musical que tinha uma música que eu gostava muito, e até hoje tem alguém que regrava. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Muita gente conhece, tá vendo? Muita gente é da nossa época, Joãozinho. Esse grupo também traduziu o que Jesus está anunciando aqui. A gente não quer só comida, a gente quer cultura, a gente quer conhecimento, a gente quer espiritualidade fundada na palavra, a gente quer respostas muito mais concretas a essas buscas que o ser humano tem e que hoje nessa nossa cultura tem tantos vivendo o sofrimento da angústia, da depressão e tantas outras expressões de sofrimentos mentais. Se essas fomes forem saciadas, o ser humano alcança esse nível de compreensão que Jesus disse àquela comunidade: trabalhem pelo pão que não se perde, que dá sentido, que aponta para nós a vida eterna. É assim que nós acreditamos neste pão eucarístico que nós partilhamos. É este pão eucarístico que sacia todas as nossas fomes, porque parte dessa palavra que abre a nossa mente, que nos alimenta, que nos ilumina.